Tudo bem com vocês? Hoje preparei para a gente uma aula especial, atendendo a pedidos. Gabi me pediu, teve mais gente também que solicitou. A gente vai dar uma voltadinha e vamos fazer uma revisão lá de forças intermoleculares. Então, esse conteúdo, gente, ele realmente dá um pouco de dúvida. Tem gente que tem uma certa dificuldade, mas ele é simples. Quando vocês pegarem o jeito, eu acho que a aula de hoje vai ser muito importante para vocês poderem dissipar todas as dúvidas que ainda restam. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que entender. Átomo é diferente de molécula, certo? Então, pensa lá no cachinho de uva. Um cachinho de uva. Vamos pensar na água, H2O. São 3 átomos que formam essa molécula. 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Então, pensa num cachinho com 3 uvas. O cachinho é a molécula. Cada uva é um átomo. O que mantém um átomo preso a outro átomo? A ligação química. Então, ou é a ligação iônica, ou é a ligação covalente, ou é a ligação metálica, ok? Então, é uma força intramolecular. São as ligações que prendem um átomo no outro, ok? No caso da água, o H está preso no O, o outro H está preso no O. Então, através de quê? De ligação covalente. Agora, quando você pega um copo com água, ali naquele copo tem zilhões de moléculas de água. O que mantém uma molécula de água, um cachinho, próximo de outro cachinho? Um cachinho próximo de outro cachinho. Vários cachinhos próximos uns dos outros. As forças intermoleculares. Então, fiquem atentos numa coisa. Quando a gente fala de força, eu acho que é aí que está a dúvida de vocês. Quando a gente fala de forças intermoleculares entre moléculas iguais, então, por exemplo, eu tenho um copo cheio de água. Então, quem está atraindo quem? É uma molécula de água que está atraindo outra molécula de água, água. Todas as moléculas são iguais que estão se atraindo. Então, você tem 3 tipos de forças intermoleculares. Forças de London, que são Van der Waals lá, ou dipolo induzido. Você tem o dipolo e tem a ligação de hidrogênio. Essas 3. Se você determinou lá, através da geometria, que a sua molécula é uma molécula apolar, fechou. Forças de London. Todas as moléculas apolares possuem forças de London apenas, tá? Se a sua molécula é polar, ou ela é dipolo, ou ela é ligação de hidrogênio. Para ser ligação de hidrogênio, ela tem que ser polar e ela tem que ter o H ligado ao FON, ou ao F, ou ao O, ou ao N. Aí é ligação de hidrogênio. Se ela for polar, mas não tiver o H ligado ao F, ao O ou ao N, ela vai ser simplesmente dipolo. Tá? Isso para moléculas idênticas. São essas 3 opções que você tem. Agora, quando você tem moléculas diferentes, aí você coloca uma próxima da outra. Aí é que vem a dúvida. Então, nós vamos abordar isso na aula de hoje. Então, me acompanhem, por favor, aqui na explicação que eu preparei para vocês, para a gente sanar esse restinho de dúvidas. Então, olha só. Importante. O que mantém um átomo preso a outro átomo são as ligações químicas, iônicas, covalentes ou metálicas. O que mantém uma molécula presa a outra são as forças intermoleculares. Forças de London, dipolo
ou ligação de hidrogênio, certo? Beleza. Então, vamos lá. As forças intermoleculares provocam estados físicos diferentes nos compostos químicos. Isso é importante pra caramba. Por quê? Dependendo da força intermolecular que existe, o composto vai passar de um estado físico para o outro. Então, por exemplo, as moléculas apolares. A gente já fala, ó, se ela é apolar, quer dizer que não existe, que o momento dipolar dela é nulo. Que não existe um lado puxando mais do que o outro, certo? Não existe o positivo e o negativo nessa molécula. Ela não tem polo, ok? Então, a força intermolecular que prende uma na outra é uma força muito fraquinha. Isso quer dizer que um aumento de temperatura pequeno é suficiente para quê? Para quebrar essa força, para separar uma molécula da outra. Então, se a molécula está no estado sólido, você vai aumentar a temperatura. Lembra que no estado sólido as moléculas estão coladinhas uma na outra? As moléculas ou os átomos, né? Então, quando você aquece, o que acontece? Você separa uma da outra. E ela passa do estado sólido para o estado líquido. Mas no estado líquido, elas ainda estão próximas. Se você continuar aquecendo, com um pouco mais de temperatura, você vai afastá-las mais ainda. E elas vão passar para quê? Para o estado gasoso. Agora, se a sua molécula é polar, então quer dizer que existe o negativo e o positivo atraindo uma e a outra. Para você romper essa força de atração, que já é maior, mais forte, você vai precisar de uma temperatura maior. Então, se a sua substância é sólida, você vai precisar de uma temperatura alta para poder quebrar essas forças. Ela passou para o líquido, quer dizer, elas ainda estão próximas. Você vai precisar de uma temperatura maior ainda para você afastar elas mais. Quando você afastar elas mais, você quebrar essa proximidade de uma e da outra, ela vai passar para o estado gasoso. Certo? É isso que está falando aquela parte lá do slide. Vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem. Ó. Se o composto possuir uma força intermolecular fácil de romper, certamente se apresentará no estado gasoso na temperatura ambiente. Então, quer dizer, só a temperatura ambiente, que é em torno de 30 graus, vai ser suficiente para passar a substância do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Por outro lado, se a força intermolecular presente no composto for muito forte, será necessária uma temperatura elevada para a substância passar para o estado de vapor. É o caso da ligação de hidrogênio, por exemplo. Tá? Essa interação pode ser mais ou menos forte, conforme a polaridade das moléculas. Se a molécula for apolar, sua força intermolecular será fraca. Qual força que vai ser? Forças de London. Quanto mais polar a molécula for, maior será a força intermolecular presente nela, ok? Quanto mais polar ela for, tá? Vamos para o próximo. Ó, as forças intermoleculares são classificadas em 3 tipos, que variam conforme a intensidade. A ligação de hidrogênio é uma ligação de forte intensidade. O dipolo permanente ou dipolo-dipolo é média intensidade. O dipolo induzido ou forças de London é fraca intensidade. Então, vamos falar primeiro da ligação de hidrogênio. Olha só. A ligação ou ponte de hidrogênio ocorre em moléculas polares que têm o hidrogênio unido a elementos eletronegativos e com volume atômico baixo, quer dizer, são átomos pequenos com alta eletronegatividade. É o oxigênio, o flúor
e o nitrogênio. Ela é a força intermolecular mais forte, pois existe grande diferença de eletronegatividade entre os elementos. Um exemplo de ligação de hidrogênio ocorre na molécula da água, nos estados sólido e líquido. Olha que legal aqui agora. Ó, você tem uma molécula de água aqui, você tem outra molécula de água aqui. Você sabe que o oxigênio é a parte negativa dessa molécula, é o polo negativo. Os hidrogênios são os polos positivos. Então, esse positivo e esse negativo são muito fortes. Isso quer dizer que um hidrogênio de uma molécula vai atrair o oxigênio da outra molécula. Quer dizer, o polo positivo de um vai atrair o negativo da outra. E assim vão ser formadas as pontes ou ligações de hidrogênio, tá? Dipolo-dipolo. Olha só. O dipolo-dipolo ocorre entre as moléculas dos compostos polares e é considerada uma interação de força intermediária. Os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica e assim o elemento mais eletronegativo atrai os elétrons para si. Nas interações dipolo-dipolo, as moléculas polares interagem de maneira que os polos opostos sejam preservados. Então, olha só, é do mesmo jeito da outra. O H é o polo positivo, o Cl é o polo negativo. Então, o polo negativo de uma molécula atrai o polo positivo da outra. Só que como a diferença de eletronegatividade entre eles não é tão grande, o que acontece? A força não é tão forte, que é o dipolo-dipolo, tá? Com o exemplo acima, podemos perceber a interação de polo, que a interação de polo-dipolo ocorre devido à atração entre os polos de carga oposta. O polo negativo, que é o cloro, atrai o polo positivo, que é o hidrogênio, da molécula vizinha. E assim, uma molécula vai colando na outra, vai se aproximando uma da outra. Tá. Então, aí nós chegamos no dipolo induzido, que são as forças de London. Ó. O dipolo induzido é constituído pela atração não gravitacional que ocorre em todas as moléculas. E é o único tipo de atração entre as moléculas apolares. Então, preste atenção. Se a molécula for polar e for o H ligado com o FON, tem dipolo induzido. Mas tem também ligação de hidrogênio. Então, uma parte muito importante que eu quero que vocês prestem atenção é essa aqui, ó. Ocorre em todas as moléculas. Então, se o cara te perguntar lá na sua prova, qual a força intermolecular que existe nas moléculas da água? Você sabe, água é ligação de hidrogênio, certíssimo. Agora, além da ligação de hidrogênio, qual a outra força que também ocorre na água? O dipolo induzido, ou a força de London, porque ele ocorre em todas as moléculas. Mas nas moléculas apolares, é a única que tem. A única força é essa. Os elétrons estão distribuídos de forma uniforme e não há formação de dipolo elétrico. Então, olha só, não existe o polo positivo e o polo negativo. Mas, olha só, quando as moléculas apolares se aproximam uma da outra, induzem a formação de dipolos temporários. Olha, temporariamente, um atrai o outro. Então, um acaba ficando positivo, ligeiramente positivo, e o outro negativo. E você está vendo que isso causa até uma deformação na molécula? Olha como que ela era e olha como que ela fica. Porque um está se aproximando do outro. Ó,
Nos estados físicos sólido e líquido, as moléculas estão tão próximas que forma-se uma deformação instantânea das nuvens eletrônicas e originam-se polos positivo e negativo. Tá? Então, olha só, até aqui ficou claro para vocês. Moléculas apolares só apresentam o dipolo induzido. Moléculas polares, onde o H está ligado com o FON, ligação de hidrogênio, e dipolo induzido. Moléculas polares, onde não tem o H com o FON, dipolo-dipolo e dipolo induzido, porque tem dipolo induzido em todas elas, está presente em todas as moléculas. Resumindo então, ó, regras para descobrir a força intermolecular. Primeiro, determinar a polaridade da molécula. A polaridade da molécula você vai saber através da geometria, tá? Então tá mais atrás na matéria. A gente já dominou a geometria total. Então descobriu que a geometria é linear e os ligantes são iguais? Apolar. Descobriu que a geometria é trigonal plana, com ligantes iguais em torno do átomo central, em volta do átomo central? Apolar. Ah, não, ela tem 5 átomos, então ela é tetraédrica. E os ligantes em torno do átomo central são iguais, então ela também é apolar. Em todos os outros casos, ela vai ser polar, ó. Linear com ligantes diferentes, trigonal com ligantes diferentes, tetraédrica com ligantes diferentes. Angular e piramidal, sempre a sua molécula vai ser polar. Então, a primeira coisa é descobrir a polaridade, ok? Depois que você descobriu a polaridade, ó, depois de determinar a polaridade das moléculas, lembre-se, moléculas apolares, forças de London. Moléculas polares, onde o H aparece ligado a um dos elementos, F, O ou N, ligação de hidrogênio. Moléculas polares que não possuem o H ligado ou ao F, ou ao O, ou ao N, dipolo-dipolo. Certo? Então, olha só. Para responder à questão, numere a coluna B, que contém algumas fórmulas das substâncias de acordo com a coluna A, na qual estão relacionados os tipos de forças intermoleculares. Então, olha só. Você está vendo que essa molécula aqui é uma molécula de 2 átomos. 2 átomos, a geometria dela é linear. Certo? Ela é linear e você está vendo que é o H com o F. São diferentes. Se são diferentes, ela é uma molécula polar. Se ela é polar, você sabe que ou é dipolo-dipolo ou é ligação de hidrogênio. Como é o H com o F, então você já sabe que vai ser ligação de hidrogênio. Ok? Porque é o H ligado ao F ou ao N. Cl2. Cl2 também tem dois átomos nessa molécula, olha. Então, ela também é linear. Ela é linear, só que agora é um Cl ligado em outro Cl. Eles são iguais. Se eles são ligantes iguais, quer dizer que a minha molécula é apolar. Se a minha molécula é apolar, ela vai ter dipolo induzido ou forças de London, certo? Unicamente. O CO2, você vai se lembrar que a gente fez muito essa ligação, que era o C dupla O, C dupla O. São 3 átomos na molécula, não sobram elétrons no elemento central. Então, ela também é linear. E aqui, gente, presta atenção. Os ligantes que a gente olha são em torno do átomo central.
Então, tira o C. Você vai olhar em volta do C. É igual? É. Então, ela é uma molécula o quê? Apolar. Se ela é apolar, você também sabe que ela é dipolo induzido. Ok? O NH3, quem lembra aí, ó? O N, ele tem 2 elétrons aqui e ele vai ligar com H, H, H. Olha só, são 4 átomos nessa molécula e sobram elétrons aqui sem se ligar. Esses elétrons empurram essas ligações para baixo. Então, essa geometria aqui, ela é piramidal. Olha só. Vamos voltar aqui no outro. O que eu falei sobre a piramidal? Ó, piramidal, a molécula é sempre o quê? Polar. Então, essa molécula aqui do NH3 é uma molécula polar. Se ela é polar, ela tem o H ligado com o FON? Tem aqui o H ligado com o N. Então, ela vai ser ligação de hidrogênio também. HCl, olha, são 2 átomos na molécula. Se são 2, você sabe que a única opção de geometria é linear. E quem está ligado com quem? O H está ligado com o Cl, são diferentes. Então, a sua molécula é polar, certo? Se ela é polar, é o H ligado com o FON? Não, Patrícia, o H não está ligado nem com o F, nem com o O e nem com o N. Então, vai ser o quê? Dipolo-dipolo. Não vai ser ligação de hidrogênio. Ó, o SO2. O S tem 6 elétrons aqui. Ele vai fazer uma dupla ligação com um O e vai fazer uma dativa com outro O. São 3 átomos nessa molécula, olha só. E sobraram elétrons aqui sem se ligar. Então, quer dizer que esses elétrons vão empurrar essas ligações para baixo. Então, essa geometria é angular. Isso aqui a gente tem que saber na ponta da língua, tá? Volta nossas aulas, assistam de novo. Vale a pena saber isso aqui na ponta. Nós fizemos muitos desses. Angular é uma molécula sempre polar. Lembra? Tanto a angular quanto a piramidal. Ela é polar, beleza. É o H ligado com o FON? Não. Então, ela é simplesmente o quê? Dipolo-dipolo. O BF3, vamos lembrar dele. Lembra que o B, ele é uma exceção ao octeto? Ele fica estável com 6. Ele tem 3 e fica estável com 6, ó. Essa geometria aqui, que não sobram elétrons, ó, são 4 átomos. Igual essa daqui, também são 4. A diferença é que nessa daqui sobraram elétrons sem se ligar. Aqui não sobraram. Então, essa geometria aqui, ela é trigonal plana. Trigonal plana. Os ligantes em torno do átomo central são iguais. Então, ela é uma molécula apolar. Se ela é apolar, a única força que tem nela é o dipolo induzido, certo? E o CCl4, olha, que pela fórmula eu estou vendo que são 5 átomos nessa molécula. E eu sei que 5 é sempre a mesma geometria, que é a geometria tetraédrica. Olha lá, o que nós falamos da tetraédrica? Vamos voltar de novo lá no quadrinho, ó. Tetraédrica, com ligantes iguais em torno do átomo central, a molécula vai ser uma molécula apolar, que é essa daqui. Então, beleza. Se ela é apolar, eu já sei qual força que tem nela. Qual a força que tem nela? Dipolo induzido. Ok, gente? Muito bem. Agora, olha essa situação aqui. Achei muito legal esse exercício. Ó, considere os processos 1 e 2 representados pelas equações. Você tem água, tá vendo um L aqui? Esse L é líquido. Água, um G de gás.
e depois quebrou 2 átomos de hidrogênio no estado gasoso e 1 oxigênio também no estado gasoso. Indique quais ligações são rompidas em cada um desses processos. Então, observa. Aqui você tem a mesma substância. O que aconteceu com ela? Mudou de estado, olha. Ela passou do líquido para o gasoso. Então, o que está sendo rompido aqui? Ligação de hidrogênio. Não é o que tem na água? É força intermolecular, porque não está mudando a substância. É a mesma substância, só mudou o estado físico, quer dizer, só afastou uma da outra. Então, o que quebrou? Quebrou a ligação de hidrogênio. Agora, daqui para cá, você está vendo que mudou a substância? Então, você separou os átomos. Você quebrou o quê? Ligação covalente. Então, você está quebrando ligações covalentes que existiam na molécula da água e você quebrou para quê? Para separar um átomo do outro. É isso que eu falei com vocês. O que prende um átomo no outro? A ligação. O que prende uma molécula na outra? A força intermolecular. Tá bem? Aqui, ó, ele está perguntando qual delas apresenta o maior ponto de ebulição. O maior ponto de ebulição vai ser daquela que tiver a força intermolecular mais forte, mais difícil de quebrar. A gente sabe que a força intermolecular mais difícil de quebrar são as ligações de hidrogênio, certo? De cara aqui, olha só. É o H com FON? Não. É o H com FON? Não. É o H com FON aqui no Cl2? Não, não. Só aqui que é, ó. Aqui é o H com FON. Então, a que vai apresentar maior ponto de ebulição vai ser a água. Por quê? Porque ela tem ligações de hidrogênio. Agora, o que eu falei com vocês? Quando as moléculas são diferentes, eu acho que o grande problema foi essa aí. Quando aparecer, por exemplo, é a força mais forte, o íon molécula polar. Se você tiver, por exemplo, uma molécula de NaCl e uma molécula de HCl. Olha só. Essa ligação aqui, você sabe que o Na perde o elétron para o Cl. É uma ligação iônica. Então, aqui você tem íons. O H com Cl é uma ligação covalente. É uma ligação covalente e não é... Eles são polares, olha, HCl é uma ligação polar e não é o H com FON. Então, que força que tem nela, olha, prendendo um no outro? Dipolo. Então, por isso que quando eu falar assim, que força que existe, que força intermolecular que existe entre moléculas do NaCl e do HCl, você vai ter que responder o quê? Íon dipolo. Por quê? Porque uma das moléculas é iônica, a outra é covalente. Covalente polar e não é o H com FON. Então, você sabe que ela é o quê? Dipolo, dipolo. Por isso que você vai me responder isso aqui. Entenderam? Agora, isso, para você saber entre moléculas diferentes, você vai ter que analisar cada uma das moléculas. Se eu colocar, por exemplo, o HCl e o CH4, são moléculas diferentes. Você vai olhar, ó, esse aqui é polar. Não é o H com FON. Então, ele é o quê? Dipolo. E esse aqui? Ah, esse aqui são 5 átomos nessa molécula e todos os ligantes são iguais. Então, ela é uma molécula apolar. Se ela é apolar, vai ser dipolo induzido. Ou força de London, né, gente? E essa daqui não, essa aqui é dipolo-dipolo. Aí eu vou te perguntar lá, qual a força intermolecular que existe entre moléculas de HCl e de CH4? Você vai me falar dipolo-dipolo, dipolo induzido. Você me fala as duas juntas. Então, a diferença, a dificuldade que eu acho que vocês estavam tendo era essa. Quando as moléculas forem iguais, você vai ter essas 3 opções.
Forças de London ou dipolo induzido, dipolo dipolo, ligação de hidrogênio, que você vai falar, moléculas iguais. Quando as moléculas forem diferentes, você analisa cada uma delas. Ah, eu tenho uma iônica e a outra é dipolo. Então, é íon dipolo. Ok? Ah, eu tenho uma iônica e uma é ligação de hidrogênio. Íon, ligação de hidrogênio. Tá? Então, assim, eu acho que agora ficou melhor entendido. Preciso do retorno de vocês. Preciso que vocês me falem se ainda tiveram dúvidas, se ainda querem fazer mais atividades desse conteúdo. Se quiserem, a gente faz, sem nenhum problema. Lembra também, não esquece, que se ele perguntar que força intermolecular que existe numa substância polar, por exemplo, H2S. H2S, ela é polar, é uma molécula angular, polar, mas não é o H com FON. Então, você vai falar que força intermolecular que tem nela? Dipolo, dipolo. Tá, mas lembra que o dipolo induzido tem em todas. Então, você vai ter que pôr dipolo, dipolo e dipolo induzido. Tá bem? Não esquece disso. Isso é uma armadilha. Eles sempre perguntam que forças intermoleculares existem. A gente sabe que a força predominante é o dipolo-dipolo. Mas você tem que falar também que existe o dipolo induzido, que é a fraquinha que está lá no meio. Tá bom? Eu espero o retorno de vocês para eu dar prosseguimento na próxima aula. Beleza? Beijo grande. Fiquem com Deus. Até mais.